Olá, família! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um estudo do livro de Provérbios. Hoje é o capítulo de número 20 e nós vamos caminhar juntos, recebendo a sabedoria da parte de Deus, ok? Mas antes eu quero fazer aquela oração simples, sincera com você, pedindo ao Senhor graça nesse estudo. Vamos lá? Senhor meu Deus e Pai, nos dê graça em mais um estudo, em mais um capítulo, que a Tua revelação possa chegar ao nosso coração, que a Tua instrução possa chegar ao nosso coração e que possamos sair ainda melhores, mais parecido com Cristo, mais cheios da Tua instrução, da Tua revelação e dos Teus ensinamentos. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos ajude, que a Tua graça esteja e permaneça sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém, família? Capítulo 20 do livro de Provérbios, versículo de número 1, diz assim: O vinho é zombador, a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O grande ensinamento desse primeiro versículo é: a Bíblia diz em Gênesis que nascemos para dominar todas as coisas. Dominar todas as coisas. E aquilo que nos domina é perigoso. Aquilo que te domina, aquilo que tem controle sobre a sua vida é perigoso. O único que deve ter controle sobre a nossa vida é o Espírito Santo. Esse sim, nós devemos nos embriagar dele. Esse sim, nós devemos nos deixar dominar por ele. Uau, que coisa mais linda! Versículo 2: O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Então nós precisamos aprender sempre acerca de hierarquia, respeitar, honrar, saber viver em comunidade, saber respeitar os limites, para que não venhamos causar a ira do rei, para que não venhamos causar ali a ira do rei e assim sofrermos com essa atitude. O versículo 3 diz mais: É uma honra dar fim a contendas, mas todos insensatos envolvem-se nelas. Então nós nascemos para ser pacificadores, família, aqueles que verdadeiramente colocam fim nas contendas. Mas a Bíblia também ensina aqui no livro da sabedoria que o insensato, ele na verdade ele é combustível para as contendas. Onde ele chega, se ele não origina a contenda, ele dá continuidade nela, ele põe combustível nela, ele faz com que a contenda ganhe ainda mais proporção. Então você, como sábio, como justo do Senhor, como homem e uma mulher de Deus, onde você ver uma contenda, seja um pacificador. Isso agrada muito o coração de Deus. Versículo de número 4. O preguiçoso não ara a terra. Ele não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Entenda uma coisa: quando é para ele arar, preparar, semear, quando é para ele fazer todo o trabalho que vai gerar a colheita, ele não faz, mas na hora da colheita ele quer a colheita, ele procura a colheita. Mas o livro da sabedoria diz que ele não acha nada. Então o Senhor é com aqueles que são esforçados, disciplinados, aquele que planta, ele vai colher. Versículo de número 5. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Isso é muito importante,
Quando entendemos acerca de propósito, às vezes a pessoa ela passa ali a vida procurando entender o seu propósito aqui na terra. A própria palavra aqui que lemos está dizendo que são águas profundas. É um pouco complexo. É profundo às vezes entender acerca dos propósitos, mas aquele que mergulha, aquele que busca entender, compreender, tem o discernimento do propósito. Família, como as coisas acontecem. A Bíblia diz que aquele que tem discernimento traz o propósito à tona, traz ele ao cumprimento, a se concretizar aqui na vida terrena. Uau! Assim como fez Jesus, né? Entendeu o seu propósito, morreu pela humanidade, por mim, por você, a palavra se cumpriu, e se hoje nós estamos aqui estudando a Bíblia, é porque o propósito se cumpriu. Uau, que coisa mais linda! Versículo 6, família. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? A questão não é falar, a questão é as atitudes, é realmente a pessoa viver aquilo que ela fala. Não adianta falar que é leal, isso precisa ser provado com atitudes, e é raro. Vivemos tempos que é raro você encontrar pessoas leais, fiel. A própria palavra já está dizendo: quem poderá achar o homem fiel? Versículo de número 7. O homem justo leva uma vida íntegra, ou seja, ele tem integridade, retidão, é um homem correto. Como são felizes os seus filhos. Isso aqui é muito forte e profundo. Não queria deixar passar em branco. Por que a Bíblia diz que os filhos do homem íntegro, ele é feliz? Porque nada melhor, não tem nada melhor que um filho possa receber do que os ensinamentos dos seus pais. Ensinamentos pautados na palavra. A própria palavra diz: ensina o filho no caminho que se deve andar, no caminho da palavra. A maior herança que possamos deixar para os nossos filhos é o legado de uma vida íntegra. Guarde isso no seu coração. Versículo de número 8. Versículo de número 8. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Isso é uma grande verdade. O rei, ele tem uma visão privilegiada, uma visão de liderança, para que ele possa conduzir o reino. Então, quando ele assenta no trono para julgar, ele com um olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Quem pode dizer isso? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. O Senhor não tem aliança com coisa errada, família. Eu gosto sempre de falar isso. O Senhor não tem aliança com coisas erradas. O Senhor, ele ama incondicionalmente cada um de nós. Ele ama você, ele ama a mim, ele ama o bandido, ele ama o assaltante, mas ele não ama e nem tem pacto com coisas erradas, com as práticas dessas pessoas. Então, como a palavra aqui mesmo diz, né? O Senhor detesta essas coisas. Versículo de número 11. Até
A criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Isso aqui é muito importante. O livro da sabedoria nos traz um grande ensinamento aqui. Às vezes, uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Quer conhecer de verdade uma pessoa? Esteja perto dela e veja as suas atitudes. Versículo de número 12. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. O nosso Deus é dono de todas as coisas. Se aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, se temos essa condição de contemplar, de ouvir, foi o Senhor que fez, é o Senhor que tem dado graça em o nome de Jesus. Versículo de número 13. Não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Então aqui, não é realmente para desanimar você que gosta de dormir. Não, o Senhor está falando de excesso. O Senhor está falando do sono que vai fazer você descumprir os seus compromissos, deixar de fazer aquilo que você precisa fazer, né? Nós temos que viver tudo com equilíbrio, sem excessos, né? Nem para mais e nem para menos. Viver ali na direção do Senhor, sabendo dos nossos compromissos e obrigações. Versículo 15. Mesmo onde há ouro e rubis, em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Então aqui o Senhor está comparando, aqui no versículo 15. Pode haver ouro, pode haver rubi, mas se tiver lábios que transmitem conhecimento, não se compara. É muito mais valioso o lábio que transmite conhecimento do que o próprio ouro e o próprio rubi. Versículo 16. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Preste atenção, vamos de novo? Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Aqui está falando de servir de fiador ao estranho. E também está dizendo aqui, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Então a gente precisa entender o seguinte: homem de bem não tem aliança com homem de mal. Homem justo, mulher justa não faz aliança com mulher leviana, com ímpio. Você precisa entender isso é um alerta, né, para nos ensinar. Às vezes, por sua boa vontade, o seu coração generoso, não é que você não vai ajudar, estender a mão para ninguém. A gente precisa vigiar com quem a gente está fazendo aliança, porque senão depois não temos como cobrar ao Senhor. A palavra aqui mesmo nos deixa claro: cuidado com quem você faz aliança. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Eu não sei se você já indo ali à praia, a areia já entrou na sua boca e aquela sensação mais ruim que existe, você sente ali com aquela areia na boca. Assim é a comida com mentiras, as coisas feitas com base na mentira. No começo parece que tudo vai bem, mas depois é como areia na boca. Deus nos livre. Amém, família? Versículo 18, povo abençoado. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Tem pessoas que não gostam de conselhos. Por quê? Porque faz tudo no calor da emoção, sem pensar, sem raciocinar, sem orar a Deus. Então aqui o livro da sabedoria está dizendo: o conselho é importante para quem faz planos, para quem planeja, para quem busca as instruções no Senhor.
Não tem como sair a guerra sem orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Isso aqui já é bem direto, né? Sem rodeios. Já é uma mensagem bem direta para nós. Evite quem fala demais. Cuidado no muito falar, na muita conversa, nos muitos casos, porque a sabedoria está nas poucas palavras. Segue comigo. Versículo 20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Aqui dispensa comentário, né? Nós somos ensinados a honrar pai e mãe, somos ensinados a honrar os pais. Então, se você fizer ao contrário disso, infelizmente, realmente o que nos espera é a profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Guarde o coração, cuidado, sempre ali para não perder a essência, porque aquilo que parece ser bom, se perder a essência, acaba se tornando maldição. Versículo de número 22. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Olha aí, nada de fazer justiça com as próprias mãos, nada de ficar desejando mal a ninguém. Você é de Deus, o seu coração é do Senhor. É o Senhor que faz a justiça, é o Senhor que sabe todas as coisas. Ele te dará a vitória. Guarda isso no teu coração. Versículo 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas. Isso não o agrada. Já falamos anteriormente, ele detesta tudo isso. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Aquele que realmente quer viver e cumprir o seu propósito, morar no céu, ele precisa deixar-se dirigir pelo Senhor, deixar Deus guiar os passos dele. Amém? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Então, cuidado para não se passar de tolo, fazer por emoção, fazer porque veio na sua cabeça. Precisa pensar, precisa orar, precisa discernir para que você não faça e não colha um voto precipitado, as consequências de um voto tolo. O rei sábio, olha que interessante, o rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O rei sábio, ele realmente identifica os ímpios. Ele realmente não dá liberdade para os ímpios e não dá espaço para os ímpios. O versículo 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Entenda que o teu espírito testifica com o Espírito de Deus e essa lâmpada precisa estar acesa com essa comunhão direta e constante com o Criador. Versículo 28. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade ele dá firmeza ao seu trono. A bondade do rei, com sabedoria, com discernimento, deixa o seu trono, ou seja, a sua liderança ainda mais firme. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos, ou seja, os jovens estão em pleno vigor para trabalhar para Jesus e a glória, a beleza dos jovens está na sua força e a glória dos idosos nos cabelos brancos, na sua experiência. Família,
30 para a gente terminar, versículo 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Então, bastante atenção aí nesse versículo 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Nós estamos terminando aqui. É muito bom estudar Provérbios com vocês. Na verdade, é muito bom estudar a Bíblia com vocês. É sempre enriquecedor. Todos os dias estamos lendo um capítulo, meditando, e assim o crescimento chega, a sabedoria é alcançada e nós vamos agradando o coração de Deus e crescendo em graça e sabedoria. Agora eu quero orar o Pai Nosso com você. Queria que você orasse o Pai Nosso comigo, a oração que o Senhor nos deixou. Ore agora comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Família, eu vou ficando por aqui e nos encontramos no próximo capítulo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e obrigado pela companhia. Até mais.